Imagine caminhar por entre pedras antigas, tocando as bordas quebradas de colunas que um dia sustentaram templos inteiros. O vento sopra em silêncio, como se carregasse vozes esquecidas, preces que ninguém mais ouve, promessas que ninguém mais cobra, leis que se apagaram como o fogo de um altar abandonado. O chão sob os seus pés, marcado por rachaduras e raízes, já sustentou os passos de reis e sacerdotes. E agora, tudo o que resta é poeira e memória. É ali no coração do esquecimento que a pergunta ecoa: como civilizações tão poderosas, tão engenhosas, tão grandiosas, simplesmente desapareceram? Será que os deuses se calaram? Ou será que fomos nós que deixamos de escutar? O conceito de colapso civilizacional é ao mesmo tempo assustador e fascinante. Não se trata de um evento isolado, súbito como uma explosão. Não. O colapso é um processo, lento, corrosivo, quase imperceptível. Ele começa nos detalhes. Uma colheita que falha, uma lei ignorada, uma desigualdade que se alastra. Ele se alimenta do excesso e da cegueira. E quando percebemos, já não há retorno. O historiador Joseph Tainter, em sua obra clássica The Collapse of Complex Societies, propõe que as civilizações entram em colapso quando os custos de sua complexidade superam os benefícios. Uma ideia inquietante. Quanto mais sofisticada a sociedade, mais frágil ela pode se tornar diante do próprio peso. Mas esse não é um conto de fada sombrio inventado para assustar. É uma realidade repetida ao longo dos séculos, registrada em pedras, textos e poeira. Os sumérios, por exemplo, os inventores da escrita, da roda, do sistema legal, foram engolidos por guerras internas e solos envenenados pelo sal. Os maias, mestres do tempo e da astronomia, viram suas cidades-jardim sucumbirem à seca e à superpopulação. O Império Romano, senhor do mundo conhecido, se perdeu em corrupção, desigualdade e invasões constantes. E cada um deles, no auge de seu esplendor, acreditava ser eterno. Há algo de profundamente humano nesse erro. Acreditar na permanência do que construímos. Confiar que os alicerces que sustentam a ordem são sólidos demais para ruir. Mas a história sussurra outra coisa. Ela nos conta que a permanência é ilusão. Que cada civilização, não importa quão avançada, dança sobre uma corda bamba, entre o equilíbrio e a ruína, e que os sinais estão sempre lá, esperando para serem lidos ou ignorados. Em uma série de estudos recentes, pesquisadores do Instituto de Sistemas Complexos de Nova York e da Universidade de Cambridge analisaram as condições que antecederam colapsos civilizacionais. O que encontraram foi perturbador: padrões, sinais que se repetem, crises ecológicas, instabilidades políticas, perda de coesão social, concentração extrema de riqueza, um espelho sombrio do nosso presente, como se os fantasmas das civilizações antigas tentassem nos alertar, como se as pedras quebradas não fossem apenas ruínas, mas cartas abertas do passado. Neste roteiro, vamos mergulhar em cada uma dessas histórias, não com o olhar apressado dos livros didáticos, mas com a escuta atenta de quem caminha por ruínas em silêncio. Vamos explorar como surgiram, como floresceram e, sobretudo, como caíram. Civilizações que dominavam oceanos, que desenhavam o céu, que transformaram desertos em jardins e que um dia desapareceram sem deixar sequer o próprio nome. E por trás de cada queda há uma lição. Não apenas sobre como evitar o fim, mas sobre como viver antes dele, porque talvez entender o colapso das civilizações não seja uma forma de temer o futuro, mas de construir um novo tipo de permanência. Uma permanência não feita de pedra ou ouro, mas de consciência. Respire fundo, feche os olhos, deixe-se guiar pelas vozes do tempo. Você está prestes a descobrir o que o silêncio das ruínas ainda tem a dizer. Muito antes das pirâmides do Egito, antes da glória de Roma, e bem antes de os gregos escreverem seus mitos sob o céu azul do Mediterrâneo, existia uma terra entre rios. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, nasceu algo extraordinário. Cidades surgiram do nada. Leis foram esculpidas em pedra. Templos se ergueram como escadas para os céus. Aquela era a Suméria, berço da civilização.
E como todo nascimento, havia dor. Porque o que começa com invenção e ordem também pode terminar em ruína. O colapso da Suméria não foi apenas o fim de um povo. Foi o prenúncio de uma maldição, a maldição da grandeza. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, nomes que ecoam como lendas, mas eram reais. Cidades vibrantes, repletas de zigurates, mercados, canais, exércitos e escribas. Ali, os sumérios inventaram o conceito de cidade como nós a conhecemos. Inventaram a escrita cuneiforme para registrar o comércio, os mitos, os decretos dos reis. Criaram códigos legais, astronomia, matemática e irrigação avançada. A cada geração, tornavam-se mais complexos, mais organizados, mais dependentes de uma estrutura sofisticada e centralizada. E foi exatamente aí que a grandeza começou a trincar. O sistema de irrigação que alimentava suas colheitas também carregava um veneno invisível, o sal. Com o tempo, os solos sumérios se tornaram estéreis. Safra após safra, o trigo foi substituído por cevada, mais resistente, mas menos nutritiva. A fome se infiltrou lentamente, silenciosamente, e com ela vieram os conflitos. As cidades-estados que outrora cooperavam sob acordos frágeis passaram a guerrear entre si por recursos cada vez mais escassos. O que era civilização se tornou disputa. O que era união virou fragmentação. Arqueólogos da Universidade de Chicago, estudando camadas geológicas na região de Tel Leilan e Lagash, encontraram evidências de longas secas e padrões de abandono. Cidades inteiras foram despovoadas. Sinais de colheitas falhadas, canalizações abandonadas e um silêncio espesso sobre a terra rachada. Estudos climáticos recentes, baseados em sedimentos fósseis, sugerem que a Suméria enfrentou uma mega-seca de mais de 300 anos, suficiente para quebrar qualquer sistema, por mais avançado que fosse. Mas o colapso não veio só do céu ou da terra, veio também da mente humana. A estrutura de poder se tornou rígida, elitista, desigual. Sacerdotes e reis governavam com um punho de ferro, protegendo a elite enquanto o povo carregava o peso. Os impostos aumentavam. A fé era explorada como controle social, e a esperança de recomeço se tornava distante. Quando os invasores amoritas chegaram, por volta de 2000 a.C., não encontraram resistência coesa. Encontraram ruínas morais e cidades enfraquecidas. Não foi um assassinato. Foi uma eutanásia civilizacional. A história da Suméria não é apenas um conto antigo. É uma alegoria viva. Quantas vezes em nossa própria era vemos sociedades investindo em controle, produtividade e expansão, sem perceber que o próprio solo da sustentabilidade está se tornando estéril? Quantas vezes confundimos crescimento com progresso? Civilizações, assim como pessoas, podem se perder em sua própria imagem. Podem construir sistemas tão complexos que, ao menor abalo, tudo entra em colapso como uma ponte mal projetada. E há mais. A Suméria nos ensina que não é preciso um desastre apocalíptico para destruir uma civilização. Às vezes, tudo o que é necessário é tempo e arrogância. A ideia de que somos inquebráveis, de que dominamos o ambiente, de que temos controle absoluto sobre as variáveis. Mas o tempo é paciente, e o solo cobra sua dívida. E os deuses, os deuses, talvez nunca tenham falado. Talvez o silêncio deles seja apenas o reflexo do nosso próprio descompasso. Hoje, Uruk é apenas um amontoado de tijolos secos. A escrita cuneiforme virou peça de museu. Os rios mudaram de curso. E o que um dia foi o coração pulsante da humanidade, hoje repousa sob poeira e sol. Mas as lições permanecem, escritas não em tábuas, mas em padrões. E cabe a nós decifrá-las. Porque o colapso sumério não foi o fim. Foi o início de uma longa dança entre civilização e fragilidade. Uma dança que ainda dançamos, mesmo sem perceber. E talvez agora, mais do que nunca, seja hora de parar, respirar e escutar o que os antigos sussurram da terra que afundou sob os próprios passos. Uruk, a primeira cidade da humanidade. Seu nome vibra como um eco ancestral em tábuas de argila, selos cilíndricos e fragmentos de epopeias perdidas no tempo. Foi ali que o rei Gilgamesh, semidivino e trágico, desafiou os deuses e buscou a imortalidade. Mas a verdadeira lenda de Uruk
não está apenas em seus mitos, está em sua ascensão grandiosa e em sua queda silenciosa. Uma queda que não veio pelas mãos de um inimigo externo, mas por algo muito mais sutil. A própria água que lhe dava vida tornou-se o veneno que selou seu destino. Às margens do rio Eufrates, Uruk floresceu como um milagre. Muros altíssimos, templos monumentais, zigurates que tocavam o céu. Um centro urbano como nunca se vira antes, com divisões sociais bem marcadas, especialização de ofícios, comércio intenso e, acima de tudo, um sistema de irrigação complexo. Era a vitória do engenho humano sobre a natureza. Os canais levavam água aos campos de cevada e trigo. A cidade crescia, pulsava, resplandecia sob o olhar dos deuses. Mas a terra não esquece. A água leva vida, sim, mas também leva sal. E esse sal, depositado ao longo de gerações pela irrigação excessiva, começou a acumular nas raízes daquilo que um dia sustentara imperadores e escribas. Geólogos da Universidade de Oxford e arqueólogos do British Museum identificaram, em sedimentos escavados nos arredores da antiga Uruk, camadas de salinização intensa, datadas entre 2100 e 2000 a.C. Nessas camadas, encontraram vestígios de grãos atrofiados, solos empedrados e sementes carbonizadas. A agricultura suméria, outrora abundante, havia se tornado um campo estéril. A cevada, última resistência da terra, já não vingava. O desespero não veio em um trovão. Veio com o silêncio das colheitas, ano após ano, estação após estação, até que o povo começou a partir. Não por guerra, mas por fome. Uruk tentou resistir. Aumentaram os canais, buscaram outras margens do rio, apelaram aos deuses com rituais cada vez mais desesperados. Mas a cidade já estava doente. E a doença vinha das próprias veias que a sustentavam. Não havia mais água pura, apenas lembranças de abundância. A elite tentava manter o controle com mão de ferro, enquanto a base da sociedade ruía. Artesãos migraram, comerciantes silenciaram. E os escribas, antes ocupados em registrar impostos e vitórias, passaram a escrever hinos fúnebres e lamentos. Um deles, encontrado em fragmentos cuneiformes e traduzido por Samuel Noah Kramer, diz: Uruk geme como uma mãe sem filhos. Os canais carregam apenas amargura. Os celeiros esperam, mas não há colheita. Essa é uma das imagens mais brutais do colapso. Não uma explosão, mas um esvaziamento. A cidade murcha. Os mercados se tornam pátios vazios. Os altares cobertos de pó. O que era centro de civilização se transforma em ruína viva, como se a própria terra tivesse se cansado da arrogância humana. Não houve invasores, não houve incêndio, não houve grito final. Apenas o abandono, uma ferida lenta que nunca cicatrizou. Mas o que essa história nos conta? Tão distante no tempo, tão próxima na essência. Em um mundo onde os sistemas hídricos se tornam cada vez mais instáveis, onde a agricultura se expande sobre terras frágeis, onde o consumo supera os ciclos naturais, será que não estamos repetindo Uruk em escala planetária? A água, que tratamos como eterna, também carrega o risco do sal invisível. E assim como em Uruk, não perceberemos o colapso chegando com estrondo, mas com a marcha lenta da escassez, do desequilíbrio e da indiferença. Uruk nos ensina que a civilização pode ruir mesmo com todos os seus templos de pé, que a destruição não precisa vir de fora. Ela pode emergir das escolhas diárias, do acúmulo imperceptível de danos, do preço que se ignora até que seja tarde demais. E, acima de tudo, nos mostra que a maior tragédia não é cair, é não aprender com a queda. Hoje, Uruk é apenas um sítio arqueológico perdido no sul do Iraque, mas suas lições ecoam com mais força do que nunca, no reflexo de nossas próprias cidades, de nossas monoculturas, de nossas barragens e rios desviados. A voz de Uruk ainda fala, e ela não grita. Ela sussurra como um vento seco sobre pedras esquecidas. Cuidado com a água. Ela pode voltar com sal nos lábios. No extremo oeste do subcontinente indiano, onde hoje dorme o deserto de Thar, jazem os escombros de uma civilização silenciosa, enigmática e surpreendentemente moderna. Harappa, Mohenjo-Daro, duas cidades que, há mais de 4.000 anos,
floresceram com uma organização social que ainda hoje desafia arqueólogos e historiadores. E depois sumiram, sem deixar reis, sem deixar batalhas épicas, sem deixar sequer monumentos para cantar sua glória. Apenas vestígios de um povo que viveu e desapareceu em silêncio. Ao contrário das civilizações contemporâneas da Mesopotâmia e do Egito, a civilização do Vale do Indo parecia não girar em torno de templos ou palácios. Não há evidências claras de uma casta dominante, de reis com nomes eternizados, de conquistas militares. O que há são ruas retas, sistemas de esgoto avançados, casas com banheiros privados, armazéns centralizados e padrões de construção padronizados que sugerem um grau de planejamento urbano que o mundo só voltaria a ver milênios depois. Uma sociedade pragmática, talvez igualitária, silenciosa e incrivelmente sofisticada. Mohenjo-Daro, em especial, impressiona. Localizada nas margens do rio Indo, essa cidade possuía um sistema de drenagem que atravessava quarteirões inteiros. Seus prédios eram construídos com tijolos padronizados e havia uma estrutura pública conhecida como o Grande Banho, um espaço cerimonial, talvez espiritual, talvez comunitário, e tudo isso no terceiro milênio antes de Cristo. Como é possível que um povo tão avançado tenha desaparecido de forma tão total e tão misteriosa? Por décadas, a teoria dominante atribuía o colapso à invasão dos povos arianos vindos do norte. Mas pesquisas mais recentes, lideradas por climatologistas da Universidade de Cambridge e arqueólogos do Instituto Indiano de Ciências, apontam para uma explicação muito mais profunda e muito mais silenciosa. Os grandes rios que alimentavam a civilização do Indo, como o Gagar-Hakra, identificado por alguns como o lendário Sarasvati védico, começaram a secar. Movimentos tectônicos e mudanças climáticas alteraram drasticamente o curso das águas, levando à desertificação gradual da região. Com a perda das fontes hídricas, os centros urbanos foram abandonados, mas não em pânico, não com violência, simplesmente deixados para trás. Povoações se dispersaram, a escrita pictográfica do Indo desapareceu sem ser decifrada, os portos secaram e os mercados se calaram. O que se vê nas ruínas de Harappa e Mohenjo-Daro é um colapso sem sangue, um desaparecimento tão ordenado quanto sua arquitetura. Esse silêncio absoluto é, talvez, o mais perturbador de todos, porque ele não nos dá respostas fáceis. Ele nos obriga a contemplar a fragilidade de até mesmo as sociedades mais avançadas. Quando os fundamentos naturais se desfazem, nem a ordem, nem a tecnologia, nem a organização são suficientes. E o mais intrigante, talvez esse povo tenha escolhido desaparecer. Talvez tenham se dispersado intencionalmente, abandonando a vida urbana, buscando outras formas de sobrevivência longe das cidades cada vez mais inviáveis. Talvez o colapso tenha sido, em essência, uma transição. Os paralelos com o presente são nítidos. Cidades que crescem em regiões vulneráveis, rios que secam, desertos que avançam, sistemas urbanos que parecem estáveis, mas que, na verdade, dependem de equilíbrios ambientais cada vez mais instáveis. A civilização do Vale do Indo não colapsou por ignorância ou violência, mas por depender demais de algo que não podia controlar: o curso de um rio. E há uma lição ainda mais sutil. O que acontece quando uma civilização inteira opta por desaparecer em silêncio? Quando abandona seus símbolos, suas estruturas, suas linguagens e escolhe o anonimato, talvez o verdadeiro mistério de Harappa e Mohenjo-Daro não seja como desapareceram, mas por que não lutaram para permanecer? Será que perceberam antes de todos que o verdadeiro poder não está na permanência, mas na adaptação? Hoje, o deserto cobre suas ruas. As fundações das casas estão enterradas sob areia e tempo, e os símbolos gravados em pequenas tabuletas de argila ainda desafiam nossos olhos, como se dissessem: vocês ainda não entenderam. A civilização do Vale do Indo nos observa do passado como um espelho silencioso, mas profundamente revelador. Na vastidão das selvas da Mesoamérica, onde a natureza engole tudo com paciência vegetal, repousam cidades de pedra que já foram mais vivas que o próprio tempo. Palenque, Tikal, Calakmul, Copan.
Cidades-mausoléus onde reis se faziam deuses e astrônomos traçavam com precisão os caminhos das estrelas. Os maias, mestres do calendário, da matemática, da arquitetura e da cosmovisão, ergueram uma civilização que não apenas viveu, mas dançou com o infinito, e ainda assim desapareceram. As cidades foram engolidas pelo verde. As praças se calaram, e os deuses, que um dia desceram em glória, deixaram de atender aos chamados. O que houve com os maias? Durante séculos a explicação era envolta em mistério e especulação. Seria um apocalipse súbito, uma invasão externa, uma peste devastadora, mas a realidade, como nas tragédias mais inquietantes da história humana, é mais lenta, mais profunda, mais humana. A civilização maia clássica, que atingiu seu auge entre os séculos VI e IX, não caiu de um dia para o outro. Ela definhou, camada por camada, como uma pirâmide corroída de dentro para fora. E tudo começou com a terra e com o céu. Estudos modernos, especialmente os conduzidos por climatologistas da Universidade da Flórida e arqueólogos da Penn State, revelaram um ciclo de megassecas devastadoras entre os anos 800 e 1000 d.C. Sedimentos de lagos, estalagmites de cavernas e registros botânicos indicam uma queda drástica nas chuvas que sustentavam os sistemas agrícolas da região. Para uma civilização que dependia intensamente do cultivo do milho, feijão e abóbora, culturas que requerem ciclos de chuva regulares, o impacto foi absoluto. Sem água, os reservatórios secavam, os campos morriam, e o povo começava a questionar os próprios reis, que prometiam a bênção dos deuses, e os deuses silenciaram. Nas inscrições deixadas em estelas e paredes de templos, vê-se um padrão emergente: guerras, muitas. Os chamados reinos-estado maias, como Tikal e Calakmul, passaram a lutar ferozmente por controle de rotas comerciais, fontes de água e domínio simbólico. O colapso foi, portanto, tanto ecológico quanto político. Uma espiral de conflitos, instabilidade e fome que esvaziou cidades inteiras, como se o povo simplesmente não suportasse mais prometer oferendas a deuses que já não respondiam. A religião, base de toda a estrutura social maia, perdeu sua força. O sistema político se fragmentou. A cultura urbana colapsou. Mas o que mais intriga é a sofisticação de tudo o que foi deixado para trás. Os maias sabiam mais sobre o tempo do que qualquer civilização antes deles. Seus calendários lunares e solares são de uma precisão assustadora. Eles calculavam eclipses, solstícios e até ciclos planetários com uma exatidão que só recentemente conseguimos compreender. Como pôde um povo com tanto conhecimento sobre o cosmos não prever sua própria queda? Talvez tenham previsto. Talvez alguns tenham tentado alertar. Mas o colapso não é só uma questão de saber, é uma questão de aceitar. E aceitar, em civilizações, é tão raro quanto valioso. Muitos dos centros urbanos maias foram simplesmente abandonados, não destruídos, não incendiados, apenas deixados, como se os habitantes soubessem que aquele modelo não poderia mais se sustentar. Migraram para outras áreas, adaptaram-se, dispersaram-se. Os maias não foram extintos. Seus descendentes vivem até hoje, falam línguas derivadas, preservam costumes, carregam uma sabedoria que o tempo não conseguiu calar. O colapso foi de uma forma de vida, não de um povo. E aqui está uma das lições mais poderosas desse silêncio entre as ruínas. A natureza não negocia. Quando desafiada, responde com ciclos longos, mas inexoráveis. Os maias cortaram florestas, expandiram a agricultura em áreas frágeis, criaram cidades densas demais para o ecossistema que as sustentava. Eles se tornaram, sem perceber, prisioneiros de sua própria estrutura. Um padrão que, mais uma vez, se repete com assustadora semelhança no presente. Hoje, quando caminhamos pelas trilhas de Tikal ou observamos a grandiosidade das pirâmides cobertas por musgo e sombra, não vemos apenas o passado. Vemos um aviso, um espelho moldado em pedra. A civilização maia nos ensina que conhecimento não é suficiente. É preciso sabedoria. É preciso humildade diante da natureza. E é preciso escutar quando os deuses ou o clima começam a se calar. Durante milênios, o Egito foi mais do que uma civilização. Foi uma promessa.
uma linha de continuidade inquebrável entre o céu e a terra, entre o faraó e os deuses, entre o Nilo e o povo. Ao contrário de tantos impérios que subiram e caíram com o estrondo das guerras, o Egito parecia imune ao tempo. Mas mesmo ali, onde o deserto beijava o rio com respeito e os deuses tinham nomes para cada vento, o colapso encontrou um caminho. E ele não veio no fim, ele veio no meio. Entre o antigo império e o novo império, o Egito mergulhou em um período obscuro, frequentemente ignorado pelos grandes livros de história, o chamado primeiro período intermediário, um intervalo de caos e fragmentação que durou cerca de 150 anos, entre 2180 e 2050 a.C., no qual a ordem divina foi suspensa, os templos ficaram em silêncio. E o Nilo já não falava como antes. O antigo império havia se elevado com base na regularidade do rio. As cheias do Nilo, previsíveis e generosas, fertilizavam o solo, alimentavam as cidades e sustentavam o poder central do faraó. Era a espinha dorsal de tudo. O faraó não era apenas rei, era o mediador entre o povo e a natureza. Quando o Nilo fluía, era sinal de que os deuses estavam satisfeitos. Quando o Nilo falhava, era como se o elo sagrado tivesse sido rompido. Estudos recentes de paleoclimatologia e arqueologia, conduzidos por pesquisadores da Universidade de Yale e da Universidade de Uppsala, identificaram uma sequência de anos consecutivos de cheias muito abaixo do normal durante o final da Xisto-dinastia. Documentos como os textos de lamentação de Ipuwer e inscrições em tumbas mostram relatos de fome generalizada, canibalismo, desordem social e migração em massa. A centralização colapsou. O Egito foi dividido entre governadores locais que agiam como reis regionais, e o faraó, outrora divino, tornou-se uma figura pálida, impotente diante do avanço da escassez. As pirâmides, símbolos máximos da glória faraônica, começaram a ruir pela negligência. Os trabalhadores, sem comida, sem fé, sem liderança, abandonaram os canteiros. Os templos, antes cheios de oferendas e incenso, se tornaram depósitos vazios. E o povo, desesperado, buscava refúgio onde antes havia apenas fé. O que antes era estabilidade milenar, transformou-se em uma paisagem de ruínas vivas, onde o medo e a desconfiança substituíram a ordem e o ritual. Mas o Egito não morreu. Ele adormeceu. A beleza dessa fase intermediária está no que veio depois. A reunificação do país sob Mentuhotep II marcou o início do Médio Império, um dos períodos mais elegantes e intelectualmente sofisticados da história egípcia. Mas foi um recomeço com cicatrizes. O Novo Egito carregava em si a memória do colapso. Tornou-se mais pragmático, mais descentralizado, mais atento à fragilidade das cheias e à importância de administrar não apenas a água, mas o poder. Há aqui uma lição escondida entre o limo e a areia. O colapso nem sempre destrói. Às vezes, ele revela. O Egito do meio nos mostra que a grandeza pode se perder e depois ser reencontrada. Mas o custo é sempre alto. É preciso que o povo enfrente o vazio da promessa quebrada. É preciso que a crença absoluta seja diluída no real. E é preciso que os líderes desçam de seus tronos e ouçam, de fato, o clamor da terra e da gente. Hoje, quando olhamos para o Nilo, ainda pulsando como uma veia ancestral, lembramos que ele é ao mesmo tempo generoso e impiedoso, que ele sustenta e também cobra, que ele fala sim, mas apenas a quem sabe escutar. E nos momentos em que se cala, é porque algo muito maior está prestes a ser revelado. Talvez o maior colapso do Egito não tenha sido a fome, nem o caos político, mas o silêncio do rio. Um silêncio que fez com que, pela primeira vez, os egípcios tivessem que ouvir a si mesmos. Houve um tempo em que o mundo antigo era uma rede vibrante de impérios, comércio e inovação. Um tempo em que embarcações cruzavam o Mediterrâneo, levando estanho e cobre, os ingredientes do bronze, de portos distantes para forjas fervilhantes. Um tempo em que reis trocavam cartas diplomáticas escritas em tabuletas de argila, selando alianças e casamentos. Esse tempo, conhecido como a Idade do Bronze Tardia, foi o primeiro experimento do mundo em globalização, e ele falhou.
de forma tão abrupta, tão violenta e tão completa, que os historiadores modernos ainda hoje chamam esse momento simplesmente de o colapso. Entre 1200 e 1150 a.C., algo aconteceu. Algo que fez com que impérios inteiros, como o Egito Novo, os hititas, os micênicos e os reinos cananeus, ruíssem como dominós em uma sequência que ninguém conseguiu parar. Cidades fortificadas foram queimadas, palácios foram saqueados, rotas comerciais foram abandonadas. E a escrita, a arquitetura monumental, os grandes exércitos, tudo desapareceu por séculos. Foi o fim de uma era. O colapso da Idade do Bronze foi tão abrangente que muitos estudiosos o comparam a uma Idade das Trevas, que se estendeu até o surgimento das civilizações clássicas da Grécia e de Roma. Mas o que exatamente causou tamanha catástrofe? Durante décadas, os culpados favoritos foram os misteriosos povos do mar, grupos de invasores nômades que aparecem nos registros egípcios como uma força destruidora, desorganizada e irresistível. O faraó Ramsés III os enfrentou, registrando suas batalhas em murais grandiosos como o de Medinet Habu. Mas os povos do mar, por si só, não explicam tudo, porque eles também eram resultado e não apenas causa. Pesquisas arqueológicas e estudos climáticos recentes, conduzidos por instituições como o Instituto Oriental da Universidade de Chicago e a Universidade de Haifa, apontam para uma tempestade perfeita de fatores: secas prolongadas, terremotos em série, migrações em massa, colapsos econômicos, falhas na produção agrícola e, principalmente, o esgotamento de uma rede interdependente. O que isso significa? Que os impérios da Idade do Bronze estavam tão conectados entre si, em termos de comércio, tecnologia e até segurança militar, que a queda de um levava os outros junto. É como se o mundo tivesse construído uma catedral de bronze, sobre areia. A cidade de Ugarit, por exemplo, foi destruída em questão de dias. Cartas encontradas em escavações mostram pedidos desesperados por ajuda que nunca chegou. Os micênicos abandonaram seus palácios. Os hititas desapareceram como névoa. Até o Egito, mesmo vitorioso nas batalhas contra os povos do mar, nunca mais recuperou sua glória anterior. O comércio internacional ruiu. A escrita cuneiforme entrou em declínio, e o Mediterrâneo, por séculos, voltou a ser um mar de pequenos pescadores e aldeias isoladas. E o mais impressionante, as pessoas simplesmente esqueceram. Séculos depois, os gregos falariam dos micênicos como mitos, não como antepassados. A linear B, forma de escrita dos antigos gregos, desapareceu completamente. Era como se a civilização tivesse sido reiniciada à força, apagando tudo o que veio antes com o peso de sua própria complexidade. O colapso da Idade do Bronze nos oferece uma das lições mais profundas da história: a fragilidade da interdependência. Quando tudo está conectado, tudo está vulnerável. Quando um sistema depende de múltiplos pontos de equilíbrio, basta que um deles falhe, e o resto desmorona como uma ponte mal calculada. Não basta ser forte, é preciso ser resiliente. É preciso saber recuar, se adaptar, reconstruir. Hoje, no mundo moderno, vivemos a versão digital dessa interdependência. Redes financeiras globais, cadeias logísticas continentais, mercados que respondem em segundos a uma falha num porto distante. A história do colapso do bronze parece, cada vez mais, uma antecipação do que pode acontecer quando não aprendemos com a complexidade que criamos. Mas há também esperança nesse colapso, porque da escuridão da Idade das Trevas surgiram Homero, os filósofos gregos, o alfabeto fenício, as cidades-estado que moldariam a política ocidental. O colapso não foi fim, foi pausa. Uma pausa dolorosa, mas fértil. E talvez seja esse o segredo escondido nos escombros, que todo fim carrega, no fundo, um sussurro de recomeço. No coração do Pacífico Sul, perdida entre milhas e milhas de oceano azul profundo, repousa uma ilha solitária, que parece saída de um sonho antigo. Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa, pequena, remota, envolta por lendas e cercada por gigantes de pedra que encaram o vazio do horizonte como sentinelas eternas
de um povo que ousou desafiar os limites da própria existência. Mas por trás da beleza hipnótica de seus moais e da serenidade de suas paisagens vulcânicas, esconde-se uma das mais impactantes histórias de colapso ambiental já registradas, uma tragédia silenciosa, contada pelo próprio chão. Os primeiros colonizadores chegaram à ilha por volta do século XIII, vindos provavelmente da Polinésia. Navegaram em canoas, guiados por estrelas, por intuição e coragem. E ao desembarcarem ali, encontraram um paraíso: florestas densas, solo fértil, pássaros abundantes, fontes de água doce, tudo o que era necessário para florescer. E floresceram. A população cresceu, surgiram clãs, sistemas sociais sofisticados, cultos religiosos e principalmente os moais, aquelas estátuas enigmáticas que pesam toneladas e foram erguidas uma a uma por toda a costa da ilha. Elas não eram apenas arte, eram representação espiritual, ancestral, simbólica. Eram fé esculpida em pedra. Mas para mover e levantar moais, era necessário muito mais do que devoção. Era preciso madeira, árvores para construir os trenós, rolos e cordas, árvores para alimentar o fogo, árvores para sustentar o próprio ecossistema. E foi aí que o paraíso começou a se transformar em prisão. Estudo após estudo, de solo, pólen fóssil e análises arqueológicas, mostram que a cobertura florestal da ilha foi desaparecendo em ritmo acelerado. Os cientistas, como Jared Diamond em seu livro Colapso, apontam que a ilha foi desmatada até o ponto de não retorno. Sem árvores, não havia mais transporte de moais, não havia mais canoas, nem pássaros, nem sombra, nem alimento em abundância. A escassez trouxe o conflito. As estruturas sociais desmoronaram. Clãs rivais entraram em guerra. Os moais, antes símbolos sagrados, foram derrubados pelos próprios habitantes como forma de humilhação e desafio. A fome se espalhou. A pesca tornou-se impossível sem embarcações. A terra, erodida sem a proteção vegetal, deixou de produzir. A população, que já fora de mais de 15 mil pessoas, caiu drasticamente. E o que sobrou foram estatuetas partidas, ossos enterrados em vales e um silêncio esmagador. Os deuses mais uma vez haviam sido abandonados. Ou seriam os humanos que haviam abandonado a si mesmos? A lição de Rapa Nui não é apenas sobre árvores, é sobre limites. É sobre a ilusão de que os recursos são eternos, de que o crescimento pode ser infinito num mundo finito. A ilha, isolada como um microcosmo, é o espelho mais cruel do planeta Terra, porque tudo ali era limitado: terra, água, madeira, espaço. E mesmo assim, os habitantes viveram como se nada fosse acabar. O colapso veio não porque o ambiente mudou, mas porque eles não mudaram. Persistiram nos mesmos rituais, nas mesmas práticas, na mesma lógica, até que tudo ruiu. Hoje, a Ilha de Páscoa é um símbolo. Visitada por turistas, estudada por cientistas, reverenciada por ambientalistas, mas os moais continuam ali, de pé, encarando o vazio do oceano, testemunhas de uma tragédia que não precisaria ter acontecido. E é impossível não perguntar: se isso aconteceu ali em um pedaço tão pequeno de mundo, o que nos impede de repetir o mesmo padrão em escala global? Vivemos hoje em um planeta com fronteiras claras, com limites ecológicos já ultrapassados, com populações em crescimento, com recursos sendo extraídos em ritmo vertiginoso. A Terra, tal como Rapa Nui, é uma ilha flutuando no vazio, sem resgate, sem uma segunda chance, sem outra canoa que nos leve para um novo lar. E os sinais estão todos aí: degradação, desertificação, perda de biodiversidade, crises climáticas. Mas ao contrário dos Rapa Nui antigos, temos o benefício da história. Temos a capacidade de olhar para trás e mudar, de ouvir o eco das estátuas, o sussurro do solo, o aviso do passado. Temos ainda tempo. Talvez por isso os moais estejam de pé, não como sentinelas de um fracasso, mas como faróis de advertência, erguidos por um povo que, mesmo diante do colapso, tentou deixar um legado, um alerta em pedra, para que jamais esqueçamos o preço de ignorar os limites. No árido e majestoso sudoeste dos atuais Estados Unidos,
onde os cânions cortam a terra como cicatrizes de pedra e o vento ecoa pelas rochas avermelhadas com a voz do tempo, repousam os vestígios de uma civilização enigmática, resiliente e silenciosamente complexa. Os ancestrais puebloanos, conhecidos por muito tempo como Anasazi, ergueram suas casas nos penhascos, suas torres nos vales e seus silos nas paredes de arenito. Criaram um modo de vida que desafiava as condições extremas do deserto e durante séculos floresceram, até desaparecerem. As ruínas de Chaco Canyon, Mesa Verde, Hovenwip e outras dezenas de sítios arqueológicos ainda contam histórias que a arqueologia apenas começou a decifrar. O que salta aos olhos é a sofisticação. Redes de estradas retas que cortam o deserto, complexos cerimoniais conhecidos como kivas, edificações multiespécies com centenas de cômodos, sistemas de captação de água e armazenamento de grãos cuidadosamente planejados. Tudo em harmonia com a topografia hostil e imprevisível do entorno. Eles não lutavam contra o deserto, eles o escutavam e o transformavam em lar. Mas mesmo ali, onde a sabedoria ecológica era a regra e não a exceção, o colapso veio. E veio com o céu. Entre os séculos XII e XIII, a região foi atingida por um prolongado período de seca, o mais severo em 2000 anos, segundo estudos conduzidos pela Universidade do Colorado, com base em anéis de árvores fossilizadas. Essa mega seca não foi apenas um desafio, foi um golpe. O milho, base da alimentação, não germinava. As reservas se esgotavam e as comunidades, antes coesas, começaram a se fragmentar. As escavações arqueológicas revelam sinais inquietantes. Construções abandonadas às pressas, marcas de incêndio em quivas cerimoniais e até indícios de canibalismo ritual em alguns locais. Um sintoma extremo de desespero. Mas o colapso dos Anasazi não foi homogêneo. Em algumas áreas houve resistência por décadas. Em outras, o abandono foi quase imediato. Os assentamentos nas alturas, como os de Mesa Verde, foram deixados vazios. Famílias migraram para regiões mais ao sul e ao leste, unindo-se a outros povos e mantendo tradições sob novas formas. A cultura não morreu. Ela se dissolveu e se transformou. O que torna essa história especialmente relevante é sua geografia. Os ancestrais puebloanos viviam no coração do que hoje é o país mais poderoso do mundo. E ainda assim, em pleno território onde hoje há rodovias, arranha-céus e satélites, houve um tempo em que uma sociedade inteira teve que se curvar diante da mudança climática. Uma lição tão visível quanto ignorada. Porque o que aconteceu com os Anasazi foi, em essência, um desequilíbrio entre o que a terra podia oferecer e o que a sociedade exigia dela. Eles não tinham petróleo, não tinham mineração industrial, não queimavam florestas tropicais. Mas ainda assim, a pressão cumulativa sobre os recursos locais, somada a uma mudança climática que ninguém controlava, revelou os limites da resiliência humana. Quando o último milho deixou de crescer, quando a última cisterna secou, quando os espíritos não responderam aos rituais, era hora de partir. Hoje, as moradias nas falésias permanecem como cápsulas do tempo. As vigas de madeira ainda seguram o teto de pedra. Os nichos de cerâmica guardam potes partidos e ferramentas gastas. Mas o povo se foi, e o que ficou é uma pergunta suspensa no ar. O que aconteceria se tivéssemos que partir também? A civilização dos ancestrais puebloanos nos ensina que o conhecimento não é infalível, que a adaptação tem limites, e que até os que escutam a terra podem ser surpreendidos por ela. Eles não foram destruídos por ganância, nem por conquista, mas pela delicadeza do equilíbrio natural. Um equilíbrio que hoje, mais do que nunca, está em nossas mãos. Eles não deixaram templos dourados nem impérios marítimos, mas deixaram um testemunho, um sussurro gravado nas paredes das falésias, como um lembrete de que até as civilizações mais silenciosas podem gritar lições eternas. Não existe nome mais carregado de poder, glória e permanência do que Roma. Durante séculos, o Império Romano foi o eixo do mundo conhecido. Suas estradas conectavam continentes. Seus exércitos eram temidos. Sua lei era absoluta. Sua arquitetura, uma prova viva de que o homem podia moldar a matéria e o tempo. Roma eterna,
diziam. Mas o que acontece quando o eterno começa a esfarelar? Quando a maior das civilizações não cai com um estrondo, mas com um suspiro? O colapso de Roma não foi um fim. Foi um desaparecimento em câmera lenta, como um gigante adormecido que esquece aos poucos quem é. Ao contrário dos colapsos súbitos de outras civilizações, o fim de Roma foi um mosaico de crises, empilhadas como tijolos rachados sobre uma estrutura que já não se sustentava. A partir do século XIII, sinais começaram a se acumular. Inflação descontrolada, corrupção sistêmica, guerras civis constantes, pressão nas fronteiras por povos considerados bárbaros. Ao mesmo tempo, o clima mudava. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard e do Instituto Max Planck mostram que houve um período de resfriamento climático entre os séculos III e V, afetando diretamente a produção agrícola e os padrões de migração dos povos do norte da Europa e da Ásia Central. Roma se via cercada por todos os lados e também corroída por dentro. O império era vasto demais para controlar, dependente de rotas longas e frágeis. As colheitas falhavam. A população urbana, antes sustentada por um sistema de distribuição de alimentos, o famoso pão e circo, passava fome. Os exércitos, agora compostos por mercenários mal pagos e pouco leais, se revoltavam com frequência. A confiança no imperador evaporava como o ouro das reservas públicas. E quando o medo se instala, o império começa a ruir na mente antes de ruir nos muros. Em 410 d.C., os visigodos, sob o comando de Alarico, saquearam Roma. A cidade eterna havia sido violada. Mas mesmo assim, Roma não acabou ali. Ela continuou, cambaleante e irreconhecível, mas viva. Por quase mais um século, o Império Romano do Ocidente tentaria sobreviver, sustentado por alianças frágeis, burocracias inchadas e memórias de um poder que já não existia. Até que, em 476 d.C., o último imperador, Rômulo Augustulo, foi deposto. Nenhum exército marchou em seu nome. Nenhum cidadão chorou sua queda. O silêncio foi seu epitáfio. Mas Roma não morreu. Roma se fragmentou, se dissolveu, se escondeu nos escombros. Igrejas assumiram os papéis das antigas instituições civis. Os mosteiros preservaram parte do conhecimento clássico. Novos reinos surgiram sobre os escombros. E a ideia de Roma, essa sim, sobreviveu. Tão poderosa era sua sombra que os impérios posteriores, o bizantino, o Sacro Império Romano-Germânico, até Napoleão, tentaram ressuscitá-la. Mas a verdadeira Roma, aquela que pulsava nas ruas do Fórum, que ditava leis a partir do Senado, que ecoava em latim pelas praças, essa desapareceu. E o mais notável é que os romanos não sabiam que estavam colapsando. Para eles, era apenas uma crise a mais, um imperador a menos, uma fronteira cedida, uma cidade queimada. O colapso era invisível, porque se misturava ao cotidiano. O historiador Kyle Harper chama esse fenômeno de a queda do Império Humano e o triunfo da natureza. Porque enquanto os romanos discutiam política, a natureza reorganizava o mapa. Epidemias como a praga de Cipriano e a peste antonina dizimavam populações. As florestas voltavam a crescer onde antes havia vilas. O planeta seguia, indiferente à glória de mármore e sangue. Roma nos oferece, assim, uma das visões mais inquietantes da história. O fim que não parece fim. O colapso que não vem com explosões ou ruínas imediatas, mas com a lenta erosão da confiança, da identidade, da capacidade de reagir. Hoje, quando olhamos para nossas próprias instituições, nossas economias globais, nossas cidades superpovoadas e interdependentes, é difícil não reconhecer um certo déjà-vu, porque talvez o maior risco não seja o colapso súbito, mas o colapso gradual que ninguém percebe até que seja tarde demais. E, no fundo, essa é a lição silenciosa de Roma, que nenhuma civilização é eterna, que o poder mais temido é o tempo, e que, no final, não serão os bárbaros que derrubarão nossos muros, mas o esquecimento do que éramos quando ainda acreditávamos que éramos invencíveis. Quando olhamos para as ruínas do passado, a impressão é sempre a mesma: grandezas que desabaram, impérios engolidos pela areia,
cidades enterradas sob florestas ou afogadas em rios que mudaram de curso. Mas se escutarmos mais fundo que o som do vento nas colunas quebradas, mais fundo que o silêncio das palavras esquecidas, uma outra narrativa começa a emergir. Uma narrativa não de fins, mas de padrões. Porque por trás de cada colapso há um conjunto inquietante de sinais que se repetem como uma espécie de código ancestral, uma dança sutil entre a arrogância humana, o desequilíbrio ecológico e o tempo, sempre o tempo. Seja entre os sumérios, os maias, os romanos ou os habitantes de Rapa Nui, o roteiro do colapso parece seguir uma sequência tão precisa quanto uma tragédia grega. Tudo começa com a ascensão, crescimento populacional, prosperidade material, avanço tecnológico. É o período dourado, onde as civilizações expandem fronteiras, constroem monumentos e acreditam que dominaram o mundo. Em seguida surge o excesso, extração desenfreada de recursos, concentração de poder, desigualdade social e a ilusão de que o progresso é uma linha reta. A partir daí, pequenas falhas começam a se acumular. Os primeiros sinais surgem, mas são ignorados. A máquina já é grande demais para ser parada. Estudos multidisciplinares conduzidos pela Universidade de Stanford e pela Santa Fe Institute analisaram dezenas de sociedades pré-industriais e chegaram a conclusões perturbadoras. Quanto mais complexa e interdependente uma civilização, mais frágil ela se torna diante de perturbações externas. Um sistema altamente especializado não sabe improvisar. Quando um elo se rompe, seja uma falha climática, uma peste, uma guerra ou o colapso da confiança, a estrutura como um todo balança. E quando balança, pode ruir. Outro elemento comum aos colapsos é a rigidez institucional. Civilizações que sobreviveram a crises foram aquelas capazes de mudar, mas muitas não mudaram. Presas a dogmas políticos, religiosos ou econômicos, insistiram em práticas inviáveis até que não houvesse mais margem de correção. A cultura torna-se armadilha, a tradição vira âncora, e o que antes era força vira fraqueza. Há também o elemento psicológico. Em muitos desses colapsos, há relatos de desorientação coletiva, uma espécie de esgotamento moral, de perda do sentido de pertencimento, quando o povo já não acredita nos deuses, nos líderes, nas narrativas que sustentavam a coesão. Tudo pode desmoronar, sem que uma única pedra seja tocada. O colapso acontece na mente antes de acontecer nas ruas, e nesse ponto, nem sempre há marcha a ré. Mas o mais inquietante de tudo, talvez seja perceber o espelho. O que vemos ao estudar essas civilizações do passado não é apenas a história delas, é a nossa. Vivemos em um sistema global mais complexo, mais interconectado e mais dependente de equilíbrios frágeis do que qualquer civilização anterior. Estamos assistindo ao vivo os sintomas que eles viveram: degradação ambiental, mudanças climáticas aceleradas, desigualdade crescente, polarização política, desconfiança nas instituições, crises hídricas, perda da biodiversidade. E, no entanto, há um elemento que ainda pode mudar tudo: a consciência histórica. Diferente dos povos antigos, nós temos acesso a registros, dados, previsões, simulações. Sabemos o que aconteceu, sabemos por que aconteceu e, mais importante, sabemos o que pode ser feito. A história não se repete ao pé da letra, mas ela rima. E se conseguimos decifrar os padrões, talvez possamos interromper o ciclo, porque os colapsos não são só destruição. Eles são também oportunidades radicais de transformação. Depois da queda da Suméria, vieram os babilônios. Depois do colapso da Idade do Bronze, vieram os clássicos. Depois de Roma, nasceu a Europa medieval. E depois dela, o Renascimento. Cada ruína esconde sementes. Cada fim carrega em seu ventre a promessa de um novo começo. Mas para isso, é preciso ouvir. É preciso aceitar que o colapso não é ficção, nem fábula. É possibilidade. Uma possibilidade que, se compreendida com humildade e coragem, pode nos guiar não para a repetição, mas para a reinvenção. E talvez seja essa a principal lição de todas: não temer o colapso como uma sentença inevitável,
mas reconhecê-lo como um chamado, um convite a escolher outro caminho, antes que seja tarde demais. Vivemos na era dos satélites, da inteligência artificial, dos transplantes de órgãos e da internet que atravessa oceanos em cabos invisíveis. Voamos sobre nuvens, deciframos o DNA, enviamos sondas para além do sistema solar. Nos acostumamos à ideia de que evoluímos, de que dominamos a natureza, de que estamos à frente da história, de que colapsos são coisas do passado. Mas, e se a própria complexidade que construímos for a corda bamba sobre a qual caminhamos? E se o maior perigo de todos for acreditar que somos diferentes, que com a gente não vai acontecer? A pergunta não é nova, mas nos últimos anos ela deixou de ser uma especulação e se tornou uma investigação científica. Pesquisadores da NASA, em colaboração com o programa Human and Nature Dynamics, HANDY, modelaram possíveis trajetórias de colapso de civilizações modernas com base em padrões históricos. O resultado: sistemas que concentram riqueza em pequenas elites, que degradam recursos naturais em ritmo acelerado e que não corrigem seus desequilíbrios, tendem a ruir, não por falta de tecnologia, mas por ausência de equilíbrio social e ecológico. É inquietante, porque os sinais estão por toda parte. A crise climática já não é uma previsão. É uma realidade documentada em temperaturas recordes, secas prolongadas, inundações devastadoras, acidificação dos oceanos, derretimento de geleiras e migrações forçadas. O planeta está mudando, e nós ainda discutimos se devemos mudar também. Nos grandes centros urbanos, populações vivem desconectadas dos ciclos da natureza, dependentes de cadeias de suprimento que se estendem por milhares de quilômetros. Uma quebra em qualquer elo, uma guerra, uma pandemia, um desastre natural, e o sistema se desequilibra. Como já vimos, vivemos em uma era de abundância e escassez ao mesmo tempo. Temos mais tecnologia do que nunca, mas também mais desigualdade, mais isolamento, mais ansiedade coletiva. Nossos sistemas políticos muitas vezes parecem incapazes de lidar com a complexidade do mundo que ajudaram a criar. O colapso hoje não seria como em Roma, com invasores e incêndios. Seria silencioso, seria gradual, seria invisível até ser irreversível. E há algo mais profundo. O colapso moderno talvez já tenha começado. Mas, ao contrário dos antigos, nós temos as ferramentas para interrompê-lo. Temos dados, ciência, comunicação global, modelos preditivos, energias renováveis, soluções agroecológicas, economias circulares, filosofias regenerativas. O que nos falta não é capacidade, é vontade, é visão. É coragem de renunciar à ideia de progresso como crescimento ilimitado e reimaginar um novo tipo de civilização, menos acelerada, mais equitativa, mais resiliente. O antropólogo Jason Hickel fala sobre decrescimento sustentável. O climatologista Johan Rockström propõe limites planetários para guiar o desenvolvimento humano. A filósofa Donna Haraway convida a simpoiese, a coevolução com todas as formas de vida. E pequenos grupos espalhados pelo mundo já vivem essa transição. Comunidades regenerativas, cidades inteligentes, culturas do cuidado, economias solidárias. Mas ainda estamos no ponto de inflexão. E a história nos mostra que esse ponto é crítico, porque é aqui que as civilizações decidem se caem ou se transformam. Os romanos não conseguiram mudar. Os maias não conseguiram sustentar seu modelo. Os habitantes de Rapa Nui foram até o fim com seus rituais, mesmo quando o mundo ao redor já pedia outro caminho. E nós? Talvez a maior diferença esteja na consciência. Nós sabemos, nós vimos o filme e sabemos como termina. E isso nos dá uma chance inédita, a chance de escolher um final diferente. Talvez nunca consigamos evitar todos os choques. Talvez parte do colapso já esteja em andamento. Mas há tempo, há espaço e há pessoas, como você, ouvindo essas histórias, refletindo sobre os sinais, repensando o agora. E talvez esse seja o começo de tudo, a consciência de que ainda não é tarde demais. Porque o colapso não é apenas destruição, é também reinício. E toda civilização, antes de cair, tem a chance de renascer. Nem toda civilização que enfrentou crises afundou.
Nem toda a sociedade sucumbiu ao peso do próprio excesso. Ao longo da história, existem raros, mas poderosos, exemplos de povos que, diante da iminência da ruína, escolheram mudar, que interromperam padrões de autodestruição, redirecionaram seus caminhos, reinventaram suas relações com a natureza, com o poder, com o tempo. Essas sociedades não são tão conhecidas quanto Roma ou os maias, mas talvez por isso mesmo contenham a chave mais valiosa do passado, a prova de que é possível evitar o colapso. Um dos exemplos mais fascinantes vem do Japão do período Edo, entre os séculos 17 e 19. Após séculos de guerras internas e expansão predatória, o país passou por uma profunda reorganização social, ambiental e econômica. Fechou suas fronteiras, reduziu drasticamente o comércio exterior e instaurou um modelo de desenvolvimento baseado em autossuficiência local, reciclagem intensiva e gestão rigorosa dos recursos florestais. O sistema conhecido como Satoyama integrava floresta e agricultura em ciclos renováveis. Árvores eram cortadas de forma controlada, os solos eram enriquecidos com resíduos humanos e animais, os alimentos eram sazonais e locais. A economia era estável, circular e descentralizada. Esse equilíbrio ecológico permitiu que o Japão sustentasse uma população de mais de 30 milhões de pessoas durante 2 séculos, sem colapso ambiental. E isso foi feito sem petróleo, sem energia fóssil, sem fertilizantes industriais. A única energia externa era a do sol e o cuidado coletivo com os ciclos naturais. Esse exemplo raro mostra que civilizações podem prosperar quando adotam a contenção como virtude e não como sacrifício. Outro exemplo notável vem da civilização Ticópia, uma pequena ilha no Pacífico Sul, habitada há mais de 3.000 anos por um povo polinésio que enfrentou os mesmos desafios de Rapa Nui, mas com outro desfecho. A população de Ticópia, ao perceber que os recursos naturais estavam sendo pressionados, tomou decisões radicais. Eliminaram os porcos domésticos que consumiam muita comida e destruíam as plantações. Implantaram métodos rigorosos de controle de natalidade, com forte base cultural e religiosa, e criaram sistemas agroflorestais altamente eficientes. O resultado? Um ecossistema equilibrado, sem colapso ecológico, sem fome generalizada, sem destruição. Um exemplo claro de que, mesmo em ambientes frágeis, a sabedoria coletiva pode superar a crise. Na América do Sul, os povos andinos pré-incas também deixaram exemplos de resiliência notável. Em vez de explorar ao máximo um único ambiente, eles criaram sistemas agrícolas verticais, chamados andenes, que aproveitavam diferentes altitudes para cultivar alimentos diversos, adaptando-se às variações climáticas com maestria. Desenvolveram redes de armazenamento de alimentos, políticas de redistribuição em tempos de escassez e uma cosmovisão baseada no equilíbrio com os apus, os espíritos das montanhas. Esse modelo, baseado na diversidade e no respeito ao território, permitiu que comunidades inteiras sobrevivessem a secas e invernos extremos por séculos, com sistemas que hoje inspiram práticas de agroecologia regenerativa. O que essas sociedades têm em comum? Primeiro, a humildade ecológica. Todas entenderam que o ser humano não está acima da natureza, mas dentro dela. Segundo, a descentralização do poder e do conhecimento. Quando as decisões são tomadas coletivamente, com base em tradições locais e observação contínua, a resposta às crises é mais rápida e eficaz. Terceiro, a disposição para mudar antes do colapso completo. Essas civilizações perceberam os sinais e agiram. Não ignoraram, não adiaram, não apostaram na sorte. Essas histórias não são apenas raras. Elas são essenciais, porque provam que colapsos não são inevitáveis, são evitáveis, e que a história não é feita apenas de quedas espetaculares, mas de resistências silenciosas, de sabedorias esquecidas, de futuros que foram preservados em pequenos lugares que ninguém ensinou nas escolas. Num mundo obcecado por crescimento, por velocidade, por mais, essas civilizações apontam para o oposto. Crescer é saber parar, é saber ceder, é saber ouvir. E talvez, se há uma lição maior nisso tudo, seja essa.
Não precisamos reinventar tudo. Precisamos apenas lembrar. Entre ruínas, cinzas, desertos e estátuas derrubadas, há mais do que lamento. Há lições, há advertências e, sobretudo, há caminhos. Cada civilização que caiu deixou rastros, marcas não apenas de destruição, mas de decisão. Decisões que foram tomadas, evitadas, postergadas, até que fosse tarde demais. E quando olhamos para trás, com a calma de quem escuta histórias para dormir, descobrimos que os grandes colapsos da história não são apenas memórias do que foi, são mapas do que pode ser e do que ainda pode ser evitado. Porque o colapso não é um monstro invisível que aparece do nada. Ele é construído dia após dia, escolha após escolha, ciclo após ciclo. Ele nasce da recusa em ouvir os sinais, da resistência em mudar, da crença cega na permanência. Os sumérios não pensaram que o sal arruinaria seu solo. Os habitantes de Rapa Nui não imaginaram que o último coqueiro faria falta. Os romanos acreditavam que Roma resistiria a tudo, até ao tempo. Mas o tempo sempre vence. E é justamente aí que reside a sabedoria. Entender que o tempo não é inimigo, é professor. Que o fim de uma era pode ser o início de outra. Que as ruínas não são túmulos, mas fundações. Que os ciclos de colapso e renascimento são parte da condição humana. Mas o aprendizado esse é escolha. Podemos escolher crescer de outro jeito. Podemos escolher uma nova ideia de civilização. Uma que não esteja fundamentada no consumo ilimitado, na exploração de tudo o que vive, na competição incessante. Uma civilização que valorize o cuidado, a regeneração, o equilíbrio, o suficiente. Uma civilização onde o progresso seja medido não pela quantidade de coisas que acumulamos, mas pela qualidade de vida que oferecemos a todos os seres. As ciências contemporâneas, unidas ao saber ancestral, já desenham esse novo paradigma. A permacultura, a agrofloresta, as cidades inteligentes, os sistemas energéticos renováveis, os modelos econômicos circulares, tudo isso não são utopias distantes, são sementes. Estão sendo plantadas agora, em pequenas comunidades, em mentes despertas, em vozes que recusam a narrativa do colapso inevitável. E talvez, nesse novo tempo, o papel da história seja diferente. Não mais nos assustar com os erros do passado, mas inspirar escolhas mais conscientes no presente. Porque o que foi já não pode ser mudado, mas o que será ainda está aberto, vulnerável, maleável. Ainda estamos escrevendo o último capítulo, e ele pode ter outro final. Recomeçar afinal não é negar o que passou, é honrar os que vieram antes, aprendendo com sua dor, com sua glória, com suas ruínas. É entender que toda civilização carrega em si o potencial para a queda e para o renascimento. E quando finalmente adormecemos ao som dessas histórias, que o silêncio que nos envolve não seja o mesmo que ecoou entre as pedras de Uruk ou nas selvas de Tikal, mas um silêncio fértil, um silêncio de escuta, um silêncio de espera, porque ainda há tempo, porque ainda é possível, porque entre cinzas brotam sementes, e entre os escombros daquilo que fomos, já pulsa, em silêncio, tudo aquilo que podemos ser. Você chegou até aqui, atravessou desertos de sal, selvas caladas, rios sagrados que secaram, cidades que um dia foram eternas, e agora repousam sob a poeira do tempo. Ouviu a queda dos maias, o silêncio dos romanos, o fim de Uruk, os clamores dos Anasazi, os alertas de Rapa Nui. Cada história, uma ferida aberta. Cada civilização, uma chama que brilhou forte demais e se apagou. Mas talvez o mais importante de tudo seja o que permanece, o que pulsa mesmo nas ruínas, o que atravessa os séculos, os colapsos, os esquecimentos. A pergunta que ainda vibra no fundo do coração humano: e se dessa vez for diferente? Porque se há algo que a história nos ensinou esta noite, é que os fins nunca são absolutos. Eles são passagens, são portais, são convites, convites à escuta, à humildade, à reinvenção. E você, que ouviu com o coração aberto, já está diferente. Já não caminha pelas ruas do presente com a mesma ingenuidade. Já entende que a civilização não é um destino,
é uma escolha contínua e que o colapso não é um castigo, é um espelho. Você não precisa salvar o mundo, mas pode cuidar do seu pequeno pedaço dele. Pode plantar uma árvore, pode ouvir os mais velhos, pode consumir menos, viver com mais leveza, respeitar os ritmos da terra. Pode contar essas histórias para outros, porque o futuro não será decidido apenas nas grandes decisões globais, mas nos pequenos gestos diários, feitos por pessoas comuns, que se recusam a repetir os erros que já custaram tanto. A história não está escrita, o tempo não está fechado, e enquanto houver gente disposta a lembrar e a mudar, haverá esperança. Durma em paz. Que as ruínas que visitamos hoje sejam apenas lembranças, não presságios, e que os sonhos que virão depois desta noite sejam sementes de algo novo.